Sim, vamos que vamos, vascaínas e vascaínos, uma boa tarde a todos vocês que estão comigo todos os dias e quero começar esse vídeo deixando uma pergunta. Estão lembrados de Eric Pimentel? Uma das joias que nós tínhamos na base que lutou ele, o seu pai, a família Pimentel, né? Todo mundo, o Vasco que formou esse jogador e ele saiu de graça para o Porto no meio do ano. O Vasco partiu para cima do Porto, lá de Portugal, e quer uma indenização milionária pelo ocorrido e o qual o Eric Pimentel teria deixado o Vasco da forma que deixou. Para cima deles, meu Vascão. Vamos que vamos. Olha, o Palmeiras quer um jogador do Vasco, só que Palmeiras, as coisas agora são bem diferentes. Vamos que vamos. Você que está conhecendo o canal agora, a meta é chegar a 100 mil vascaínos. Eu quero pedir a sua ajuda. Se inscreve aí. Vascaíno, dá essa moral pro vascaíno aqui. Eu quero realizar esse sonho meu de chegar a 100 mil vascaínos. Então, se inscreva, deixa aquele joia. O joia ajuda muito o canal. Aqui tem notícia, novidade, lives todos os dias, sempre com muita informação sobre o nosso Vascão. Vamos que vamos. Olha, vascaínas e vascaínos, o Vasco esteve se referindo ao Porto como clube europeu de segunda categoria. Galera, o Vasco partiu para cima do Porto querendo uma indenização milionária pelo zagueiro revelado no Vasco e ele saiu de graça em julho. Vocês lembram que nós estivemos falando e muito dessa questão do que envolve o jogador da base do Vasco, porque não poderia acontecer e tudo mais, mas lutaram, fizeram de tudo, não quiseram renovar e o Vasco ficou assim no prejuízo. Mas olha, o jurídico do Vasco, em determinado ali trecho da sua argumentação ali, o qual ele entra no Superior Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para tentar ali uma indenização, ele fala o seguinte: o Vasco, abre aspas, o referido cenário pode ser explicado por uma tendência que se reflete nos fatos narrados na presente demanda. Clubes europeus de segunda categoria, como o o Porto, vêm ao mercado brasileiro atrair jovens jogadores formados por clubes brasileiros, levando-os de graça ou por preços irrisórios, com a promessa de lhes oferecer acesso ao futebol do velho mundo. Após um tempo, tais clubes revendem o vínculo desportivo desses jogadores a clubes europeus de primeira categoria, a preços muito maiores, condizentes com os padrões de mercado, realizando operações lucrativas. Ou seja, queridos, hoje o Vasco vive novos tempos. Hoje eu falo para vocês o seguinte: as coisas estão funcionando de outra forma. Hoje não é você chegar no Vasco e já querer tirar o jogador, que vai acontecer. Não, as coisas hoje, vascaína e vascaíno, são bem diferentes. E o Vasco, então, partiu ali para cima do Porto e quer uma indenização, porque não pode continuar dessa forma. E eu estou totalmente ali a favor do nosso Vasco da Gama. Estão lembrados do Juninho, outra joia vascaína? Ele tem contrato até o fim do ano. Ele está de volta no Vasco da Gama. Ele retornou do empréstimo que estava com o Orlando City lá nos Estados Unidos e já está até treinando ali no CT Moacir Barbosa. Juninho foi emprestado no início do ano ao Orlando City, a gente não pode esquecer isso, mas acabou sendo pouco aproveitado no time principal. É o Juninho, né, que nasceu ali na volância do Vasco como um camarada muito Vasco, mas não conseguiu se firmar no gigantesco da colina e está de volta. Tem um amigo meu aqui da cidade, Gustavo, já jogou até na base do Vasco, me contou, Alex, o Juninho é muito Vasco, ele é doido com o Vasco, só que não conseguiu se firmar como jogador profissional e deve estar dando linha na pipa aí no final do ano. O Vasco não deve renovar com ele. Agora peguem essa daí: Palmeiras estuda investir na contratação do atacante Gabriel Peck, ele que é o nosso artilheiro desse ano, e o nome do jogador agrada a diretoria do Palmeiras e seria um dos nomes para repor uma possível saída do Arthur. Mas Palmeiras, eu quero deixar bem claro para você
que essa irmandade é entre a torcida, e eu não posso deixar de falar isso, eu nunca lembro do Palmeiras ter ajudado o Vasco. O Palmeiras sempre veio, tirou os jogadores do Vasco, como o próprio zagueiro Luan e outras peças mais. E eu tenho certeza que para sair para um time brasileiro vão ter que pagar muito pelo PEC, ainda mais que joga a sua melhor temporada. De graça, por 2 Jujuba e uma Mariola, vocês não vão levar. O Vasco hoje não é a casa mais da mãe Joana que vocês chegavam e faziam o que queriam. Aquele Vasco quebrado. Nós estamos vivendo novos tempos. Não vão levar o PEC de qualquer maneira. Olha, vascaínas e vascaínos, São Paulo também tem interesse do PEC. 2 clubes paulistas de olho no PEC. Você acha que o Vasco deveria vender o PEC para um clube brasileiro? Ou deixa ir para a Europa? Ou fica com ele? Deixa nos comentários. Vascaína, vascaíno, muito obrigado. Forte abraço. Vamos que vamos.